eu devo partir para uma alimentação mais de verdade? Sim, mas eu vou explicar exatamente onde estão os nutrientes que podem potencializar o sistema imunológico. É um nutriente fundamental? É. Ele tem uma capacidade, além de ser importante para a próstata, para útero, para as mamas, para o cérebro, você está vendo que não é para um local só, para tireoide. Nós elencamos o zinco como um dos líderes no processo ao combate aos vírus, principalmente, porque ele tem uma grande capacidade de inibir a replicação, né? Porque o vírus ele tem uma característica diferente, ele precisa se replicar dentro da nossa célula. E ela utiliza o vírus, um maquinário intracelular. Então ele entra na célula e lá dentro ele utiliza o maquinário da própria célula para se replicar. E o vírus ele tem uma capacidade, o zinco ele tem uma propriedade de lá dentro, evitar essa replicação. Isso é natural nosso, isso é inato do nosso corpo, é natural. Para isso eu preciso ter boa alimentação com zinco, boa assimilação com zinco e talvez seja interessante para algumas pessoas que têm baixa disponibilidade de zinco ou então pessoas que têm uma dificuldade digestória, complementar com esse microelemento tão importante. Vamos passar para o próximo micronutriente importante, que é colado no zinco, o selênio, que eu já falei para vocês. Mas o selênio ele tem uma propriedade que serve para tudo no nosso corpo. Como ele auxilia na nossa produção de glutationa, que é o principal antioxidante do corpo, o selênio tem um posto elevado para a gente, para tudo. E selênio é mas tão fácil a gente ter um estoque fácil. É fácil, talvez não seja tão barato. A gente tem um estoque bom no nosso corpo, porque nós temos aqui no Brasil uma grande vantagem. O nosso solo ele é rico em selênio e existe uma oleaginosa, que é a castanha do Pará, a do Pará, que ela concentra muito selênio dentro dela. Até muito. Então, o que a gente aconselha as pessoas? As pessoas que conseguem manter de 1 a 2 castanhas do Pará por dia, geralmente não tem que se preocupar com selênio. Se tiver tudo ok. Mastigando bem, assimilando bem, boa microbiota intestinal. Tá? A vitamina D3, ela é uma grande, muito forte moduladora da nossa imunidade. Ela serve para quase tudo no nosso corpo, porque se ela modula a nossa imunidade, nosso intestino, ela ajuda em quase tudo, mas especificamente na imunidade, nós temos uma quase que necessidade de ter bons níveis de vitamina D. É claro que isso já foi muito polêmico no passado, continua sendo polêmico agora no presente, mas volta e meia, estudos chegam e corroboram com essa nossa teoria de que é fundamental suplementar a vitamina D nas pessoas que não têm exposição diária ou então frequente ao sol. É fundamental medirmos no exame de sangue os níveis de vitamina D das pessoas, porque é pandêmico também a deficiência de vitamina D. E aí, claro que a gente poderia até atribuir boa parte das infecções a essa baixa de vitamina D, né? Boa parte da piora nos quadros, como já foi feita, essa associação já foi feita na Itália, né? De que os pacientes que comumente se aprofundavam, se agravavam nos quadros da Covid-19 eram os pacientes com baixos níveis de vitamina D também. Então, existem muitos estudos de associação, mas também, por outro lado, existe toda uma indústria que não tem a mínima intenção de melhorar a saúde de ninguém e não tem a mínima intenção também de vender algo que não pode ser patenteável. Para tentar correr um pouco da polêmica, a gente sabe que ter níveis de acima de 40, nós já estaríamos
parcialmente protegidos. É claro que a gente não leva em consideração nesse momento a individualidade. Teriam pessoas que necessitariam um pouco mais, outras no mínimo 40, mas e veja bem, não é tomar 40 unidades ou 40 mil unidades por dia, é chegar nos níveis sanguíneos acima de 40. Para isso tem gente que vai ter que tomar 20 mil unidades, 50 mil unidades, ou 1.000 unidades, ou 1.000 unidades, ou 2.000. Aí depende de pessoa para pessoa. Eu meço no sangue, vejo quanto aquela pessoa está, faço um cálculo e aumento. Mas necessariamente precisa, em momentos como esse, fazer o exame? Nem sempre. Se eu não me exponho ao sol frequentemente, ou se eu vivo numa região que não tem sol, eu já poderia sair na frente, já com a hipótese certeira de que eu não tenho como ter bons níveis de vitamina D sem a exposição ao sol. São os raios UV ultravioleta que vão incidir na pele e vão provocar toda essa demanda aí que o corpo vai produzir a vitamina D, caso ele tenha capacidade de produzir, caso o sol seja realmente no momento em que ele tem uma intensidade de luz, caso o fígado esteja bom, porque depende do fígado, o rim esteja bom, depende do rim, caso eu consiga ter também precursores, o colesterol é a molécula precursora para que eu produza a vitamina D, ou seja, eu preciso de níveis adequados de colesterol. Eu estou falando de níveis adequados, não é assim, então não pode ser muito alto. Não, bem pelo contrário, não pode ser muito baixo, que provavelmente a gente tem uma dificuldade de produzir todos os hormônios esteroides, né, de colesterol, inclusive a vitamina D, que consideramos um hormônio esteroide, ou hormônio esteroidal. Então, eu posso partir do pressuposto que, se eu não me exponho diariamente, algum tempo, eu vou ter baixos níveis? Sim. E aí a recomendação de todos os estudos é pelo menos 2.000 unidades por dia. Isso para manter bons níveis. Em períodos de crise, alguns estudos nos trazem números de 5.000 ou 10.000 durante um mês, e aí depois baixar de 10 para 5 ou de 5 para 2.000. Passemos, então, para alguns não nutrientes. Quais são os não nutrientes? Né? Que são aquelas coisas que a gente não depende para sobreviver, mas eu vou elencar 2 deles para vocês aqui. O primeiro é o tão conhecido, famoso, já tão falado, que são os curcuminoides, que estão dentro do açafrão. Então, o açafrão verdadeiro, o açafrão da terra, o da Índia, ou a cúrcuma, ou o turmeric, ele concentra dentro da raiz longa dele essas substâncias que a gente chama dos curcuminoides. E esses curcuminoides têm também uma ação excelente na modulação da inflamação. São mais importantes que o ômega 3? Não, são não nutrientes. Eu poderia viver sem eles, mas eles ganham muita importância para poder ajudar a gente como remédios naturais, sabendo que a nossa vida não é perfeita, que vai ter sedentarismo, que eventualmente vai ter mais doce do que deveria, que vai ter mais estresse do que deveria, e tudo isso que pode desregular nosso sistema imunológico, desregulando nosso sistema inflamatório. Então, a cúrcuma, ou açafrão, é muito interessante. Geralmente, eu recomendo às pessoas que façam uso do comprimido, da cápsula com curcuminoides. Mas para quem não tem a cápsula em mão, ela pode acrescentar ali o açafrão na comida e, de alguma forma, vai ter uma quantidade de curcuminoides. Eu só não sei o quanto de curcuminoides vai ter dentro daquele pó de açafrão. Aquele pó de açafrão tem fibras, tem vitaminas, tem várias coisas, entre elas os curcuminoides. E quando eu manipulo uma cápsula, eu solicito que essa cápsula tenha pelo menos 95% de curcuminoides ali dentro. Eu tenho certeza que aquilo ali não é um pó de açafrão só, mas sim a concentração daquilo que mais me interessa dentro da cúrcuma, dentro do turmeric, dentro do açafrão. Outro não nutriente importante é para este momento, tá? É o sabugueiro. Para quem consegue fazer um chá de sabugueiro, que é uma planta, excelente estratégia nesse momento. E para quem consegue ainda uma cápsula de 400 a 800 miligramas por dia de sabugueiro, para esse momento também vem sendo estudado para melhora de resposta imunológica viral, ou seja, olha que legal,
E claro que tem outros, todos esses fitonutrientes, eles têm outros benefícios. Eu estou aqui estratificando para vocês um deles, né? Que seria, como eu falo assim, do cafezinho. Vou dar o exemplo do cafezinho. O cafezinho eu falo que é só para acordar uma pessoa? Não. Eu posso falar que o cafezinho ele tem polifenóis, ou seja, tem ativos que ajudam na imunidade. Os polifenóis ajudam na imunidade. São um grupo de substâncias que pigmentam os alimentos, que ajudam na defesa daqueles vegetais. Então, os polifenóis nos ajudam. Dentro do cafezinho, ele tem também, além da cafeína que nos acorda, os polifenóis para a imunidade, é claro que sim. Quantidade, né? Quantidade, qualidade, tudo isso conta. Não adianta sair tomando balde de café que vai até piorar a sua imunidade. Mas tem também uma coisa que chama ácido cafeico, que é a grande vantagem do sabugueiro. Porque o ácido cafeico ele não é cafeína, mas ele tem um papel modulador da imunidade. E principalmente viral. Na resposta viral. Então, quando eu escolho o sabugueiro, eu posso escolher também, ele tem em inglês um nome, que é elderberry. Se as pessoas quiserem procurar aí na internet sobre artigos científicos, no PubMed sobre isso, então como encontrar com esse nome. Ele tem uma função muito interessante, vem sendo muito estudado, e até inclusive o Instituto de Medicina, que até me surpreendeu, o Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos emitiu uma nota, um paper, né, uma nota, elencando os principais elementos agora a serem utilizados para o Covid, e estava lá ele, sabugueiro, algo que eu já vinha falando há mais tempo aqui no Brasil. Bom, então, dos não nutrientes, eu elencaria esses dois, que é os curcuminoides e o sabugueiro.